Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas ou ditas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Queria que você prestasse atenção nesse versículo 6, que diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai Celestial, te damos graças porque nesses últimos dias temos o Teu falar tão esclarecedor, tão revelador. Rogamos a Ti, Pai, que Tu nos dê nesta noite espírito de sabedoria para compreender a Tua palavra e revelação para vermos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato nos amou, aquele que de fato pagou o preço do pecado de cada um de nós, aquele que na cruz provou a morte por cada um de nós. Queremos Te dar muitas graças, Pai, pela obra do Calvário consumada, onde ali nós morremos em Seu corpo, fomos sepultados e ressuscitamos juntamente com Ele, e Ele é a nossa vida. Obrigado pelo Teu maravilhoso Espírito que foi derramado a cada um de nós, para que na força do Espírito pudéssemos ter um entendimento de quem Cristo é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo. Nessa noite, Pai, toma a Tua palavra, a interpreta para nós, revela para nós e edifica-nos como Tua igreja. É o que nós Te pedimos, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós vamos hoje analisar alguns dos nossos privilégios que nós temos em Cristo Jesus, que é para a sua igreja. Hoje nós analisamos um pouquinho pela manhã sobre a nossa vocação celestial. O que de fato tem sido uma tragédia é para muitos que ainda nem mesmo sabem o que significa a vocação celestial. Nós tratamos hoje pela manhã. Então, o povo do Senhor tem perdido, irmãos, muito tempo com coisas. A gente vai verificar que lá na frente, no frigir dos ovos, quando fechar as cortinas da vida nesse mundo, quando nós sairmos deste para o outro mundo, para o além, então nós, como disse o nosso irmão na abertura aqui muito bem, nós vamos sentir vergonha de olhar para aquele que tem os olhos como que de chama de fogo. E uma das prerrogativas do cristão é que ele é casa de Deus. Como está tão claro aqui nesse versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa. E essa casa, a qual casa somos nós? Claro que tem um conceito levantado na mente de muitas pessoas, achando que aqui esse templo é casa de Deus. E muitos fazem disso uma idolatria. Este templo, aliás, nem pode ser chamado de templo, aqui é um prédio, uma construção onde se reúne a igreja. Mas vamos imaginar que esse templo aqui não existisse. Quer dizer então que não haveria igreja. Errado nós pensarmos assim. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja somos nós que cremos no Senhor. São pessoas que foram regeneradas, que são habitadas pelo Cristo, pelo Espírito, pelo Pai. Imagina só, irmãos, que coisa maravilhosa é essa. Nós somos casa de Deus. Porque tão claro nesse versículo, Cristo, porém, como filho em sua casa,
a qual casa somos nós. Agora, é importante nós observarmos aqui alguns detalhes que são fundamentais. Casa de Deus, ela tem que ser uma casa absolutamente santa. Todos nós nascemos neste mundo com a nossa casa, ela, segundo Mateus vai dizer, ela estava repleta de demônios. Ou o nosso corpo é casa de Deus, ou é casa de demônios. Quando de fato esse templo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, se referindo a uma casa, a um templo que Ele vai nos dar, um templo que é glorificado. Vocês se lembram quando Paulo trata lá em 1 Coríntios 15, que quando de fato nós enterramos os nossos familiares ou os nossos irmãos em Cristo, não fala ali que nós enterramos eles, nós semeamos eles, nós semeamos corpo corruptível e ressuscita em incorruptível, nós semeamos em desonra, porque a morte é uma desonra para nós, e vai ressuscitar em honra. E a Bíblia vai dizer, Paulo, através do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 20 e 21, que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo, o nosso templo, para ser conforme o corpo da sua glória. Então a nossa redenção, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando cremos que o nosso pecado foi removido, é como que se a casa velha fosse ao chão, ela foi para o chão. Uma pessoa que não é regenerada, ela pode ler as Escrituras, pode orar, pode fazer uma série de coisas, mas ela é habitação de demônios. Ela sabe que falta-lhe alguma coisa. Queridos, agora o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio fazer reforma em vidas, Ele não veio melhorar a vida de ninguém. Isso não faz parte da obra consumada do Calvário. Jesus Cristo, em seu corpo na cruz, Ele destruiu a velha morada de demônios. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse, antes de ir para a cruz, lá em João 12, 31, ele disse assim: agora chegou a hora de ser julgado este mundo, e o príncipe deste mundo será expulso. O príncipe deste mundo é Satanás e os seus demônios. Mas eles seriam expulsos de onde? É quando tem uma pessoa endemoniada, a gente vai lá em nome de Jesus, expulsa aquele demônio. Vamos pensar assim: você é convidado para expulsar o demônio de uma pessoa, e você vai lá em nome de Jesus, o demônio tem que sair. Então ele sai do corpo daquela pessoa, porque ali é casa de demônios. Todo ser humano que não tem a vida de Cristo é habitação de demônios. E vocês se lembram o que Mateus vai dizer para nós? Vamos conferir o texto, irmãos. O Evangelho de Mateus, capítulo 12. Aqui nós temos uma declaração contundente e que nós temos que observar de uma forma bem acurada. Mateus 12, a partir do versículo 43. Aqui Jesus ele está falando da casa velha, que é morada de demônios. Às vezes a pessoa pode pensar, mas eu não acredito que não seja dessa forma. Olha, a nossa incredulidade não vai desfazer a fidelidade de Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Todo homem sem Cristo é uma mentira. O homem é mentiroso por essência, tanto é que, vocês se lembram, quem é o pai da mentira? Quando Jesus disse lá em João 8,44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque quando ele fala a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
E você sabe, eu também sei, que todos nós aqui já nascemos mentirosos. Talvez você nunca tenha contado uma mentira na sua vida, mas a sua natureza é uma natureza de mentiroso. A pessoa, ela vende uma aparência daquilo que ela quer que as pessoas pensam que ela é. Compreende? Mas vamos ver como é que está por dentro de uma pessoa que não tem Cristo. Como é que está a casa dessa pessoa? Versículo 43 diz assim, do capítulo 12 de Mateus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa. Que casa que é essa? De onde ele saiu? O corpo da pessoa. De onde sair? E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Aquela pessoa que era habitação de demônios, que estava possuída, alguém foi lá e expulsou o demônio dela, e o demônio saiu. Ele saiu, andou por lugares aí, a palavra fala aqui, não encontrando repouso, lugares áridos. Ele volta para lá. Por que a palavra fala que primeiro encontra vazia? Porque mesmo expulsando o demônio de uma pessoa, se aquela pessoa não for regenerada, ela se encontra vazia. Às vezes ela pode ter um monte de conhecimento bíblico na mente. Eu conheço a verdade. Isso não lhe traz salvação para você? Eu conheço as Escrituras. Eu oro, eu jejuo. Eu reúno com meus amigos diversos lugares para orar, para buscar o Senhor, e tudo isso uma pessoa evangélica pode fazer, sem ter a vida de Cristo, porque ele tem uma necessidade, como aquele que mora lá no fundo do Amazonas, aqueles índios. Hoje a civilização já chegou em muitos lugares, mas eles têm uma necessidade de Deus. Eles, como nós, carecem da glória de Deus. Por que eles carecem? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Aquilo que Ele é em realidade espiritual. Ele é a glória. A presença dEle é a glória. Ele é a glória. Ele é o Pai da glória, né? Então, encontra vazia, encontra varrida e ornamentada. Varrida e ornamentada, o que isso significa? Talvez ela pode, depois que o demônio foi expulso dela, ela pode frequentar uma religião. Ela pode aprender mandamentos, ela pode aceitar Jesus, porque aceitar Jesus não é bíblico. Me mostre na Bíblia um versículo que fala que você tem que aceitar Jesus. Falamos hoje pela manhã sobre a vocação celestial. Foi Ele quem nos aceitou. Estão me compreendendo? Não é nós que aceitamos, porque vamos imaginar aqui, se você estivesse literalmente estendido, morto, o teu cadáver estava ali, você não tinha condições de aceitar nada, e nem ninguém. Por isso que uma pessoa no pecado, a palavra fala que está espiritualmente morto, porque Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Uma pessoa que está no pecado, ela está espiritualmente morta, ela não tem vida. Então ela precisa de mecanismos humanos para tentar aplacar a sua falta de paz. Então entra na vida dessa pessoa doutrinas de homens, mandamentos, regras. A pessoa, ela começa a criar uma doutrina em si mesma para se diferenciar dos outros, achando que ela está realmente certa. Mas, queridos, Provérbios diz que há caminhos que aos homens parece direito, mas ao seu final é caminhos de morte. Provérbios 14.
Isso é muito claro nas Escrituras. Então, quantas pessoas muitas vezes descem para a sepultura com a sua casa vazia, varrida e ornamentada, cheios de versículos bíblicos, com entendimento assim de conhecer a mensagem da cruz, de conhecer o Evangelho. Ela sabe como é que funciona, mas nunca tocou a realidade espiritual de Cristo. Ela nunca teve um envolvimento com o Senhor. Por isso, muitos não se importam, irmãos. Querido, o Senhor amou tanto a igreja e se entregou pela igreja para fazer um povo de propriedade exclusiva teu. E a palavra vai dizer que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Estão me compreendendo? Então aqui encontra vazia, varrida e ornamentada. E o 45 diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Esta geração, ela é perversa porque ela não quer o Senhor. Esta geração é perversa porque as pessoas querem viver do seu modo que eles concebem Deus. Eu conheço a Bíblia, então eu vou agir dessa forma, então eu acho que é certo. É errado isso. Totalmente errado. Primeiro que uma pessoa que age assim, ela perdeu totalmente a visão do que é a igreja. Irmãos, nós não pertencemos a uma denominação. A palavra da cruz nos denomina. Temos que tirar essas placas. A igreja aqui se reúne para celebrar o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para cultuar o Senhor. Agora muitos vêm reunir como igreja porque gostam do culto, que o culto é para eles, o culto não é para nós. Nós oferecemos um culto ao Senhor junto com os irmãos. Agora, meus queridos irmãos, essa casa de demônios, Jesus não vai fazer uma reforma nela. Então é assim: aqui sou eu, a minha casa, antes de conhecer o Senhor. Então o Senhor começa a construir uma casa ao lado da minha, e a casa dele vai crescendo. Então ele me convida para ir morar na casa dele, e ele faz da minha casa a casa dele, mas para isso ele tem que derrubar essa casa, ele tem que destruir esta casa. Lembra de Jeremias 1 versículo 10? Ele nos levantou para arruinar, derribar, destruir, para depois edificar a casa. Mas para que Jesus então edifique a casa, ele precisa derrubar a casa velha. E como que essa casa velha vai para o chão? Lembra em Romanos capítulo 6,6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então a casa velha, ela foi destruída, e o Senhor Jesus começou em nós uma nova realidade. Isso é pela fé. Eu tenho que crer que a minha casa velha se tornou uma casa totalmente destruída pela obra consumada do Calvário, porque, irmãos, ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E o Espírito Santo de Deus não vai morar em uma pessoa que o pecado não foi removido. Ah, então está querendo dizer que nós não somos mais pecadores? Não. Você é um santo em Cristo. Eu não vou pecar mais? Você vai pecar, mas não significa que você seja um pecador. Você é um filho de Deus em Cristo. Percebe, irmão? Isso é tão maravilhoso. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, porque Hebreus 12:14 a palavra fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é um crente ou você é um santo? Temos que avaliar isso. Se nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, qual é a natureza dele?
divina, santa. Os seus filhos não podem ser de outra maneira, meus queridos irmãos. Nós somos santos, somos habitação de Deus pelo Espírito. 1 Coríntios 3, verso 16, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? E que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então eu tenho que crer naquilo que Ele disse a meu respeito, uma vez que eu criei no meu Senhor. Santos. Ah, mas eu não vejo em você santidade. Sabe por que a gente às vezes não consegue enxergar a santidade nos irmãos e vemos tantos defeitos? A razão é muito simples, temos dito aqui muitas vezes, é porque nós não amamos os irmãos. Nós encontramos tantos defeitos nos irmãos. Mas, queridos, Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Irmãos, vocês sabem que Moisés serviu com fidelidade na casa de Deus. Mas Jesus, Ele constituiu a casa. Moisés servia a casa de Deus, ele era fiel em toda a casa de Deus, no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo é aquele que constituiu a casa de Deus. Jesus é quem edifica a casa de Deus. Então Ele vai nos edificar. Ele diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha, eu, Pedro, não você, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, Ele é o edificador da igreja, do corpo de Cristo. Estão me compreendendo? Moisés era um servo na casa de Deus, mas Jesus é o Filho. Jesus é o Filho. Moisés, ele foi enviado de Deus, mas Jesus, Ele é o apóstolo, com A maiúsculo, o apóstolo, aquele que, quando ele diz assim, que o Pai me enviou, lembra lá de João 3,16, um texto muito conhecido? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o Pai quem enviou, mas no conselho eterno, foi o Filho quem quis ser enviado, quando o Pai disse assim, prefigurando lá em Isaías capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Jesus se levanta e disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Espírito Santo começou a preparar todo o ambiente, através dos profetas, através daqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento, preparando o caminho para o Messias. Então, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. Jesus, Ele veio até nós, não é nós que vamos até Deus. Paulo diz assim que, em Romanos 3, versículo 10 e 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Então, se nós buscamos a Deus, é porque fomos buscados pelo Senhor. Ele veio ao nosso encontro e trocou o nosso coração por um novo coração, um coração sensível, um coração que deseja ouvir a voz dEle, um coração que segue o Senhor por onde quer que Ele vá, um coração que tem prazer na comunhão, um coração que de fato ama o Senhor e anseia pela sua vinda. Estão me compreendendo, irmãos? Moisés, vocês se lembram que Moisés intercedia pelo povo, como o sacerdote ali, mas Jesus, Ele é o sumo sacerdote, Ele intercede por nós. Hebreus 7,25, a palavra fala que Jesus Cristo é aquele que vive sempre para interceder por nós. Ele está diante do Pai intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote. E lá em 1 Timóteo 2, capítulo 5, a palavra fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador.
Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, que está diante do Pai. Então, queridos, Moisés, como nós, faz parte da família de Deus. Mas Jesus, que edificou a casa, Ele é o dono da casa. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, que coisa linda, que versículo extraordinário. Efésios capítulo 2, observe que coisa mais linda, irmãos, que o Filho Jesus está fazendo. Jesus edificou e é o dono da casa. O Filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Então, Jesus é quem vai edificar a nossa casa. Olha só, Efésios 2, versículo 20. Presta atenção, que texto maravilhosos aqui nós temos, olha. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de remate, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Edifício, claro, deixa eu explicar para você aqui, pontuar algo que é fundamental. O edifício, ele é edificado aqui, humanamente falando, sobre pedras, tijolos, edifica-se um edifício. Mas nós somos pedras vivas, que quando somos colocados juntos, da maneira que o Senhor deseja, porque às vezes você quer ser a pedra de lá de cima, Ele fala, não, você vai servir aqui embaixo, ninguém vai me ver. Não fique preocupado com isso, irmão. Importante que você faça parte da edificação de Deus, para a morada de Deus, porque senão não vai haver crescimento. Por isso que vida cristã sozinho ninguém vive, e os que querem viver uma vida cristã separado do corpo de Cristo, são pessoas que nunca nasceram de novo, são pessoas que estão totalmente iludidas na sua concepção de reino. E o versículo 21 diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente, não é separadamente. Deus não vai edificar uma pessoa sozinha para ser morada dele, não. Temos que ser edificados juntos como casa de Deus, no qual também vós juntamente estáis. Olha aqui a palavra sendo. Essa palavra sendo é um gerúndio, é um presente contínuo. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que lindo, irmãos, é isso? Será que nós temos vivenciado essa realidade espiritual? Será que nós temos tido prazer na igreja do Senhor, amar uns aos outros? Irmãos, nós não amamos uns aos outros, irmãos. Nós desobedecemos ao Senhor, porque muitos, não estou dizendo que estão aqui, mas a grande maioria não tem prazer na comunhão do corpo de Cristo, da vida da igreja. Isso é uma tragédia, é trágico. Talvez se esquecem que amanhã ou depois estarão dando um tchauzinho para este mundo. E para onde que vai? As pessoas estão envolvidas com as coisas deste mundo e não com o Senhor. Isso é trágico. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da sua alma, e que você também tenha misericórdia de você também. Abra teus olhos. Senhor, abra meus olhos, porque eu estou cego. Eu quero ver toda a realidade que há no teu Filho. Então, queridos, quando nós lançamos os nossos olhos, você vai perceber uma coisa tão interessante. Lançar os olhos atento para, de alguma maneira, você compreender a verdade cristã. O que você vai enxergar? Nós vamos ver os nossos privilégios em Cristo Jesus. Eu quero aqui destacar alguns privilégios que nós temos em Cristo. O primeiro deles encontra-se em Efésios 3:1, que diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Hoje nós tratamos pela manhã incisivamente sobre a vocação celestial, que muitos desconhecem o que é vocação celestial, confundem vocação celestial com dons espirituais. Não tem nada a ver uma coisa com outra, e nem buscam conhecer o que significa de fato a vocação celestial, né?
Vocação celestial é que Ele nos chamou para Ele mesmo. Volto aqui a ratificar. Vocação celestial não tem nada a ver com dons espirituais. Vocação celestial é que Ele nos redimiu, Ele nos comprou para Ele mesmo. Nós somos dele. Paulo ele escreveu assim, 2 Coríntios 5, versículo 15, que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa vocação é para o Senhor, uma vocação celestial, para morar na glória, no céu. Isso é maravilhoso. Então o nosso chamado não é apenas uma jornada aqui na face da terra, mas para uma caminhada rumo ao céu, uma caminhada rumo à glória. Esse é o nosso privilégio, a nossa vocação. Irmãos, isso deve encantar o nosso coração, isso deve fazer com que o nosso coração ferva de alegria, porque a nossa vocação é celestial. O que é vocação? É uma inclinação, é uma propensão, vocação para a glória. Agora, se a gente de fato perceber a posição que Ele nos colocou, se a nossa vocação é celestial, precisamos estar de alguma maneira numa posição nos lugares celestiais. É isso que a Bíblia diz. Porque estando nós mortos em nossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo, Efésios 2, 5 e 6, e juntamente com Ele, com Jesus, porque nós morremos com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, porque a Bíblia diz. Por isso que é interessante que nós tenhamos a revelação de Deus sobre esse aspecto. Não adianta você apenas saber que você foi ressuscitado junto com Cristo. Você tem que tomar posse desta verdade, para que essas verdades sejam realidades na sua vida, senão você está perdido. Não se pode perecer eternamente porque você conheceu a verdade, mas você não tinha a realidade dessa verdade no seu interior. Isso é uma perda, e é perdas eternas, irmãos, perdas eternas. Muitos de nós vivemos tão distraídos, pensamos que enquanto estamos aqui, nós seremos eternos aqui, que morreu uma pessoa lá, morreu um amigo nosso lá, mas nós também estamos no caminho. Uma coisa certa na minha e na sua vida é que você vai morrer. Esse tempo que nós temos de reunião é para nós conhecermos o Senhor, para nós desfrutarmos de Cristo e não temermos a morte. A palavra fala em Hebreus 2, 14 e 15 que Jesus na cruz, Ele destruiu não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam escravizados a vida inteira. Então Ele nos libertou, irmãos. Que coisa mais linda, mais preciosa. Então a nossa vocação, ela procede do céu, e nossa peregrinação é para o céu. Nós estamos como Jesus. Ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém para morrer, fazer a nossa regeneração, nossa redenção, nos dar a sua nova vida. Assim nós estamos nessa peregrinação, mas para onde? Será que estamos, ou éramos, ou somos como aqueles desobedientes lá do deserto? Estamos dando voltas em círculos, 40 anos, 50 anos, nós não temos uma direção ainda? Quando fala peregrinos e forasteiros, peregrinos, eles têm uma direção para ir. Você está caminhando para onde, meu irmão? Para a morte ou para a vida? Quer você seja filho de Deus ou não, você precisa de saber para onde você está indo. Só há dois caminhos: céu e inferno. A nossa peregrinação é rumo a Canaã, mas o povo do deserto, e o objetivo que Deus deu a eles era Canaã terreal, figura de Cristo, mas a nossa peregrinação é a Canaã celestial,
É toda a realidade que nós já temos em Cristo Jesus que habita em nós. Ele habita em nós. A palavra fala que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele nós estamos completos, estamos perfeitos. Percebe? Então a nossa peregrinação aqui na face da terra é a glória. Como o povo de Israel no deserto enfrentou muitas dificuldades, aquele sol escaldante, nós também, irmãos, temos muita dificuldade neste mundo. Temos doenças, temos tantos túneis apertados que temos que enfrentar e passar, tanto sofrimento, tanta dor, mas a nossa peregrinação é celestial. Nós temos que caminhar com este foco, a glória. Essa caminhada, de que maneira? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é caminhar sem direção como um barco à deriva, é caminhando sim, mas olhando. O povo de Israel, eles ficavam olhando para aquela nuvem. Deus dizia: vamos desarmar as tendas e vamos caminhar. Então a nuvem dirigia eles de dia e o fogo à noite. Hoje nós temos que olhar firmemente para Jesus. Como podemos olhar para Jesus? Olhar para a sua palavra, buscar a direção do Senhor. Irmãos, nós fazemos as coisas sem se importar se isso é da vontade do Senhor ou não. Parece que nós vivemos para nós mesmos. Que cristianismo é esse? Segundo alguns historiadores, alguns cristãos do passado, que escreveram os livros que estão tão atuais hoje, mas escreveram no passado, eles diziam que iriam chegar um tempo, e eu também concordo com isso, que esta geração é a pior de todas as gerações no cristianismo, porque o povo do Senhor não se importam e cada um vive do jeito que quer. Vamos lá no templo ouvir a palavra, como que se Deus ele fica aqui nessa caixinha aqui dentro, aqui guardadinho aqui dentro. Aqui, nossa, nós oramos, aqui nós ficamos bonitinhos, cantamos, lendo a Bíblia com reverência, né? Mas saiu daí, todo mundo faz o que quer. Você acha que isso é cristianismo, meu irmão? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, e a gente tem ouvidos receptivos para Ele. Então, onde Cristo está hoje? No céu, assentado à destra de Deus, e nós estamos em Cristo. Cristo está diante de Deus agora, nesse instante, fazendo o quê? Abra, por favor, em Hebreus capítulo 9, versículo 23. Aqui vai mostrar algo muito interessante. Hebreus 9, versículo 24, desculpe. Preste atenção, irmãos. Essa é a nossa vocação celestial. Diz assim, Hebreus 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Se Cristo está agora literalmente pela fé diante de Deus por nós, onde é que nós estamos? A palavra fala assim, aquele texto, irmãos, que temos que considerar aquele texto. 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E a nova criatura está onde agora espiritualmente falando? Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é maravilhoso. Então, irmãos, Moisés conduziu, naquela época, o povo por um deserto com vistas a conquistar a terra de Canaã. Agora, nos dias de hoje, nós somos conduzidos por Cristo para Canaã celestial. É a nossa peregrinação. Nossa pátria não está aqui, nossa pátria está nos céus. Lembra lá de 1 Pedro 3, verso 18? Aquele que, o justo,
que morreu por nós injustos para nos conduzir a Deus. Então Ele está em nós, o Espírito está em nós, fazendo o quê? Nos edificando e nos conduzindo para a Canaã celestial, para a nossa casa, a casa do nosso papai. Você não tem saudades da casa do seu pai? Eu quero voltar para a casa de papai. Eu creio que todo cristão verdadeiro também almeja isso. Jesus disse assim: e quando eu for, João 14:3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, o irmão vai voltar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Claro que Deus é perfeito, e esse lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Ele disse lá em Mateus 25, versículo 34, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que ele disse, vou preparar lugar? É para a gente se encantar. Se Ele foi preparar um lugar para mim, então eu vou me preparar para o grande dia. Eu quero estar preparado para Ele, porque Ele me ama, Ele morreu por mim, me deu a sua vida. Eu estou unido a Ele, estou ligado a Ele pela fé. Então quando Ele voltar, eu quero estar preparado. Então Ele quis despertar em nós uma expectativa positiva, uma ansiedade positiva. Quando eu for, porque se nós, irmãos, amamos os irmãos, quando o irmão sai de viagem, a irmã sai de viagem, o que você sente? Se você é corpo, se o irmão ou a irmã é corpo, vai sentir saudade. Paulo sempre falava nas suas cartas, Deus é testemunho da saudade que eu tenho de vós. Percebe? Está ligado, então sente saudade. Agora você imagina, irmãos, se somos filhos de Deus, você não tem saudade da casa do teu pai? Sabendo que aqui não é a tua morada é lá, com Ele, nele. Ah, como a gente precisa ganhar isso. Então, nós não podemos mirar desinteressadamente quando Deus nos chama para uma vocação celestial. Temos que ter interesse nele. Ele nos chamou para Ele, da parte dele mesmo. Irmãos, um outro privilégio que é tão gracioso para os nossos corações. O segundo privilégio nosso é que nós fazemos parte da família de Deus. Vamos aqui em Hebreus mesmo, capítulo 3, verso 1. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Hebreus 3, verso 1. O segundo privilégio é que nós fazemos parte da família de Deus. Veja aqui. Por isso, santos irmãos. O que significa santos irmãos? Se você creu em Cristo, você é santo. E um irmão santo. Então que maravilha é isso, irmãos? Se nós somos irmãos, nós pertencemos a uma família diferente? Não. Pertencemos a uma família. Que família que é essa? A família do Senhor. Mas não apenas uma família qualquer, irmãos. Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 61, se você observar ali, aquele versículo 9, eu vou ler para vocês aqui, Isaías 61, versículo 9. Veja aqui, a que família você pertence. Esse é um privilégio nosso, como povo do Senhor. Ele diz assim, Isaías 61, 9, a sua posteridade, nós somos a posteridade dele, porque nascemos dele, então a sua posteridade será conhecida entre as nações. Por que nós vamos ser conhecidos entre as nações? Porque o povo do Senhor, diz lá Números capítulo 23, nós não somos reputados ou contados entre as nações. Deus nos tirou do meio de um povo para ser o povo dele, o povo de propriedade exclusiva dele, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a sua posteridade será conhecida entre as nações. Como é que eles vão nos conhecer? Aqueles lá são os puros, aqueles lá são os chamados filhos de Deus, falando até com sarcasmo, com pilhéria, fazendo pilhérias. Mas de alguma maneira, seja por pilhérias, ou seja por uma vida adequada de santidade, nós seremos conhecidos das nações.
Eu não sei que tipo de lugar que você frequenta, mas todo lugar que eu frequento, as pessoas sabem que eu sou um filho de Deus em Cristo. Isso deve ser com você na tua vida também. Muitos são aqueles cristãos agentes secretos. Eu nem sabia que você era um cristão. Você nunca falou? Ou seja, a pessoa nunca viu na tua vida a pessoa de Cristo. Então, queridos, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos, presta atenção, todos quantos os virem, os filhos de Deus, os reconhecerão. Como o que, irmãos? Como família bendita do Senhor. Eles vão reconhecer. Esse é o privilégio nosso. Somos famílias de Deus. Não somos mais estrangeiros. Somos famílias de Deus. Paulo escreveu em Efésios 2, versículo 18. Somos a família de Deus. Então, o autor aqui de Hebreus, que nós lemos lá, ele chama os membros da igreja de santos irmãos. Porque nós fazemos parte da família de Deus, família de santos, não de crentes mequetrefes, não desses evangélicos nominais. Não, isso não tem nada a ver com o Senhor, irmãos. Hoje qualquer pessoa aí fala, eu sou evangélico, eu pertenço a uma igreja tal. Você pertence à denominação, não pertence à família de Deus, à igreja de Cristo, à igreja dos regenerados. Então, irmãos, somos santos porque nós somos separados do mundo para o Senhor. Ele nos separou para Ele. Somos santos porque nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Somos um povo diferenciado. Somos santos porque o Espírito Santo habita em nós, está em nós e nos transforma de glória em glória na imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, verso 18. É maravilhoso isso demais. Estão me compreendendo? Então nós somos uma só igreja, um só rebanho, nós somos um só povo, o povo do Senhor, uma só família. E que família nós temos, irmãos? Famílias, aqui, e que família nós pertencemos? Famílias benditas do Senhor. Então, queridos, se nós de fato pertencemos à família de Deus, o que nós somos? Irmãos. Por isso, santos irmãos. Olha, tem pessoas que gostam do título de pastor, o diácono, de presbítero. Para de querer desejar título. Para de querer. Quando eu fiz bacharel em teologia, mestrado em teologia, com todo o meu título, se não nascer de novo, vai tudo perecer no inferno. Perdição eterna, não tem nenhum valor para Deus. Você tem que ser filho de Deus em Cristo Jesus. Talvez o maior privilégio nosso, que nós temos na face da terra, é chamar uns aos outros de irmãos. Quer ver? Deixa eu citar alguns versículos aqui que é fundamental para os irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 8. Mateus 23, verso 8. A palavra, ela é clara, trazendo para nós tanta luz e tanto esclarecimento a respeito de quem nós somos, que diz assim, 23:8: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Nós somos irmãos. O pastor, irmão, não estou acima de ninguém. A autoridade que Ele me confere a mim, confere a você, dentro da sua função. Você tem uma função no corpo de Cristo, eu tenho uma. A minha função é o encargo da palavra. Eu sirvo ao Senhor na palavra. Os irmãos servem de outra maneira, servem ali no seu trabalho, fazendo tudo para que o nome de Cristo seja glorificado. Mas nós somos irmãos. Temos um mestre, mas todos nós somos chamados irmãos. Hoje nós nos referimos sobre Maria Madalena. Ela amava tanto o Senhor, mesmo depois que Jesus morreu, ela ficou ali no túmulo. Quando ela foi lá, não viu o corpo de Jesus, porque Ele tinha ressuscitado, naquele jardim.
E ela viu aquele homem, e ela não reconheceu que era o Senhor Jesus. E ela disse para ele, porque era um jardim ali, perguntou para ele o seguinte, pensando que ele fosse um jardineiro: se tu tiraste meu Senhor daqui, me diga onde é que você colocou, que eu vou lá buscá-lo. Aí Jesus diz para ela: Maria. Quando Jesus citou o nome dela, Maria, as escamas dos seus olhos caíram. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo o texto de Evangelho de João. Vamos lá, bem rapidinho. Essa cena é uma cena tão maravilhosa, meus queridos irmãos. João, capítulo 20, disse assim: quando Jesus se revelou a ela disse aqui no versículo 16, no final do versículo 16, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Agora, olha que lindo que ele disse aqui, irmãos. Mas vai ter com os meus irmãos. Vai ter com meus irmãos. Jesus agora poderia chamar os discípulos de irmãos. E ele pode chamar nós também de irmãos. Por quê? Porque ele já consumou a obra. Ele morreu e ressuscitou. Então agora ele incluiu aqueles discípulos nele, união com Cristo. Então agora Jesus poderia, a primeira vez que Jesus chama os discípulos de irmãos, e dizendo para uma mulher: vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai. Se somos irmãos, Jesus agora eu subo para o meu Pai e também o vosso Pai. Agora o meu Deus é o vosso Deus também. Subo para o meu Deus e o vosso Deus. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai. Eu era o filho único do Pai, mas agora eu sou o primogênito do Pai. Agora o meu Pai também é vosso Pai. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Entende, irmão, o que significa ser irmãos? Não compensa nós sermos religiosos, irmão. Nós queremos tantas coisas diferentes, Nós mudamos, quando vamos orar, mudamos a entonação de voz. Nós queremos parecer que nós somos tão espirituais. Não, nós somos irmãos, só isso. Irmãos, porque temos um Deus que é Pai. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, queridos, o nosso terceiro privilégio que nós temos é termos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Hebreus 3:1 também. Fala que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus, irmãos, ele é o divino apóstolo e o gracioso sumo sacerdote da nossa confissão. Queridos, uma pergunta aqui que eu tenho que dizer para vocês, que Jesus, vocês se lembram, nós lemos o texto aqui, Hebreus 9:3, que ele compareceu diante do Pai por nós, e ele vive sempre para interceder por nós. Essa é a função do sumo sacerdote, como aquele que faz a mediação. Vocês estão me compreendendo? E tem alguns crentes aí maluco da cabeça: eu determino, eu rejeito, eu não aceito. E se Jesus, se Deus está mandando para você um câncer para curar você na sua soberba, você vai rejeitar isso? Ô bendito câncer! Se eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então se é todas as coisas, sofrimento não está isento. Eu sei que tudo que acontece na minha vida e também na sua vida é para o teu bem, seja bom ou ruim, é para o teu bem. Agora, ele nos confessa diante do Pai, mas tem um detalhe aqui, irmãos. Nós precisamos confessar a Jesus Cristo como Senhor, e diante deste mundo,
Você tem vergonha de confessar Jesus Cristo? No seu trabalho? Teu vizinho? Ou nós somos covardes? Ou nós só iremos confessar a Jesus Cristo se estivermos cheios do Espírito do Senhor, senão nós vamos nos acovardar. Nós vamos ter uma opinião muito dócil para falar para o nosso vizinho, para o amigo de trabalho. Às vezes ele está carecendo de Jesus e nós, temos vergonha de não confessar a Jesus Cristo. Isso é uma tragédia, isso é péssimo para nós, irmãos. Ele nos confessou diante do Pai. Abra aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Olha o que Jesus disse aqui, presta atenção. Mateus 10, 32 e 33. Disse assim, versículo 32, a questão da confissão. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como é que vai ficar? Confessamos a Cristo? Talvez para não perder uma amizade de uma pessoa muito querida, que nós sabemos que ela detesta Evangelho, não gosta que fala de Cristo. Meu irmão, como é que você vai caminhar com uma pessoa dessa? Davi, ele disse assim no Salmo 119, companheiro sou de todos aqueles que amam a tua lei. Não pode ser de outra maneira, irmãos. Não podemos nos acovardar, porque Jesus nos confessou diante do Pai. E se nós o negarmos, a Bíblia diz que ele vai nos negar. Eu não acredito nisso. Arranca essa página da Bíblia e joga fora. Ele nos chama a uma vida de responsabilidade. Eu e você. Maravilhoso. Então, queridos, o quarto e último, para nós encerrarmos, vamos aqui ao nosso quarto privilégio. Nós somos morada de Deus. Imagina só. Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Cristo sobre a sua casa, então Ele nos comprou, Ele tem direito sobre nós, Ele é Senhor sobre a sua casa, Ele quer governar a minha e a sua vida. Você é governado pelo Senhor ou pela sua própria vida, pela sua própria experiência, pelo seu modo próprio de pensar, de agir? Porque o Senhor, Ele sempre vai agir em nós, Ele nunca vai reagir. O Senhor age em nós, Ele opera em nós, mas Ele nunca vai reagir. Quantas pessoas falam, nossa, puxa vida, eu oro tanto, Deus não faz nada. Ele está agindo, mas Ele nunca vai reagir, porque Ele já agiu, Ele não precisa de reagir. Então temos que ficar com os ouvidos bem atentos, para verificarmos nessas horas a visitação do Senhor em nós, agindo em nós. O Senhor tem agido na sua vida? Ou você age independentemente dEle? É uma tragédia. Mas, irmãos, nós somos morada de Deus. Acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é maravilhoso. Então há um princípio muito interessante que vocês conhecem lá em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando no homem. Quantos privilégios nós temos, irmãos? E se formos pontuar aqui, nossos privilégios nas Escrituras, eles são infindáveis. Falei aqui de 4, mas ainda que sinteticamente, superficialmente. Se formos aprofundar, ver mais detalhes, ficaremos em cada um, estudando, e nós não cessaríamos esse estudo, porque é muito privilégio, são privilégios infinitos. Mas eu penso que um dos mais ricos privilégios é nós sermos casa de Deus. Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós.
Que o Senhor, então, irmãos, continue abrindo os nossos olhos e falando aos nossos corações, que a palavra dele seja frutificada em nós. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, Tu és grande, soberano. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra tão esclarecedora, tão rica de significado. Obrigado porque é Tu mesmo quem nos edifica. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem aberto os nossos ouvidos e nós não temos sido rebeldes. Sabemos, ó Pai, que na nossa alma há tantas coisas para serem tratadas. Nós estamos diante de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Pai, frutifique em nossos corações, trazendo edificação, trazendo vida, trazendo consciência da Tua presença em nós, habitando em nós, fazendo morada em nós, eternamente. Pedimos também que esta semana, se o Senhor assim permitir, seja uma semana proveitosa para cada um de nós. Possamos testemunhar a Cristo, confessar a Cristo, viver Cristo, não mais nós, mas Cristo em nós. Que as pessoas possam enxergar em nós a pessoa bendita do Senhor. Faça isso em cada um de nós, ó Pai. Nos encoraja, é o que nós pedimos. Agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.